O jejum é uma prática espiritual poderosa que atravessa milênios de história, sendo reverenciada por diversas tradições religiosas, especialmente no judaísmo e no cristianismo. No contexto evangélico, o jejum não é visto apenas como uma abstinência de alimentos, mas como um convite à intimidade com Deus, à purificação espiritual e à busca por orientação divina. Neste vídeo, vamos explorar como o jejum foi praticado desde a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, até os dias atuais, entendendo seu significado e como ele continua sendo uma ferramenta de fé para milhões de cristãos. O jejum no Antigo Testamento, uma expressão de dependência de Deus. No Antigo Testamento, o jejum é mencionado repetidamente, frequentemente associado a momentos de aflição, arrependimento e busca por intervenção divina. Um dos exemplos mais famosos é o jejum de Moisés, que passou 40 dias sem comer nem beber, enquanto recebia as tábuas da lei no Monte Sinai. Êxodo 34:28. Esse jejum extremo não era apenas uma demonstração de disciplina física, mas simbolizava a total entrega e dependência de Moisés à vontade de Deus. Outro momento marcante é o jejum de Ester. Quando o povo judeu estava prestes a ser exterminado, Ester convocou um jejum de 3 dias antes de se apresentar ao rei para pedir a salvação de seu povo. Ester 4:16. Esse episódio mostra como o jejum era uma preparação para enfrentar grandes desafios, buscando a intervenção e a misericórdia de Deus. O rei Davi também praticou o jejum como um ato de arrependimento. Após o pecado com Batseba e a consequente morte de seu filho, Davi jejuou e orou intensamente, buscando o perdão e o consolo divino, segundo Samuel 12:16. O jejum de Davi revela a conexão entre a abstinência de alimentos e o reconhecimento de falhas morais, um desejo de reconciliação com Deus. O jejum no Novo Testamento, um chamado à intimidade com Deus. No Novo Testamento, o jejum continua a ser uma prática espiritual relevante. Jesus Cristo, antes de iniciar seu ministério público, passou 40 dias jejuando no deserto, enfrentando tentações do diabo. Mateus 4:1-11. Esse jejum não foi apenas uma preparação física, mas uma declaração de que Jesus dependia completamente do Pai para resistir às tentações e cumprir sua missão. É interessante notar que Jesus não apenas jejuou, mas também ensinou sobre o jejum. No Sermão do Monte, ele instrui seus discípulos a jejuarem em secreto, sem ostentação. Mateus 6:16-18. Para Jesus, o jejum não era uma prática para ganhar reconhecimento humano, mas uma forma íntima de se aproximar de Deus e alinhar a vontade do indivíduo com a vontade divina. Além disso, no livro de Atos, vemos os apóstolos jejuando em momentos importantes da história da igreja primitiva. Antes de tomar decisões significativas, como a escolha de líderes ou o envio de missionários, os apóstolos buscavam a orientação divina por meio do jejum e da oração. Atos 13:2-3. O jejum, portanto, era uma prática regular na vida da igreja, visto como um meio de discernir a vontade de Deus. O significado espiritual do jejum no contexto evangélico. No contexto evangélico, o jejum vai além da simples abstenção de alimentos. Ele é uma expressão física de uma realidade espiritual mais profunda, a fome de Deus. Quando o crente decide jejuar, ele está, em essência, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti mais do que de qualquer coisa física. É uma forma de disciplinar o corpo, subjugando os desejos da carne, para que o espírito se eleve em adoração e dependência de Deus. O jejum também é visto como uma ferramenta de libertação espiritual. Em Marcos 9:29, Jesus afirmou que certos tipos de espíritos malignos só poderiam ser expulsos por meio de jejum e oração. No meio evangélico, muitos acreditam que o jejum pode quebrar cadeias espirituais, trazer cura, libertação e avivamento,
tanto na vida pessoal quanto na comunidade de fé. O jejum nos dias atuais, uma prática ainda relevante hoje, o jejum continua sendo uma prática fundamental para muitos evangélicos ao redor do mundo. Embora a forma de jejuar possa variar desde jejuns completos, onde se abstém de alimentos sólidos, até jejuns parciais, como o jejum de Daniel, em que se evitam certos tipos de alimentos, o propósito permanece o mesmo: buscar uma conexão mais profunda com Deus. O jejum contemporâneo é frequentemente usado em períodos de grandes decisões, desafios pessoais ou quando a comunidade cristã busca um reavivamento espiritual. Muitos líderes evangélicos ensinam que o jejum é uma forma de preparar o coração para ouvir a voz de Deus com mais clareza, pois, ao nos afastarmos das distrações da vida cotidiana, somos capazes de focar mais intensamente em nossa caminhada espiritual. Além disso, o jejum é visto como uma maneira de fortalecer a fé e aumentar a confiança em Deus. Através da renúncia temporária ao alimento, o cristão aprende a depender mais de Deus para sustento, tanto físico quanto espiritual. Essa prática ajuda a lembrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Jejum e o auxílio aos necessitados. Outra dimensão importante do jejum no mundo evangélico atual é sua relação com a ajuda aos pobres. Inspirados por Isaías 58, onde o profeta descreve o jejum que agrada a Deus como uma prática que inclui soltar as correntes da injustiça e alimentar os famintos, muitos cristãos hoje usam o tempo de jejum para se engajar em ações de caridade e justiça. Ou seja, o jejum não é apenas uma experiência individual de espiritualidade, mas também uma oportunidade de impactar positivamente a vida daqueles que estão ao nosso redor. Conclusão: o jejum como um chamado à intimidade e transformação. O jejum, desde as páginas das Escrituras até os dias atuais, tem sido uma prática poderosa que reflete a busca humana por intimidade com Deus. No contexto evangélico, ele é muito mais do que uma abstinência temporária de alimentos. É uma declaração de dependência, uma prática de purificação, uma ferramenta de libertação e uma porta para a transformação espiritual. Seja em momentos de arrependimento, decisão ou busca por reavivamento, o jejum continua a ser uma disciplina espiritual relevante. Ele nos convida a tirar os olhos das coisas temporais e fixá-los no eterno, a depender menos de nossas próprias forças e mais do poder de Deus. Que ao explorarmos o jejum em nossas vidas, possamos experimentar mais profundamente a presença e a direção de Deus. Então é isso, irmãos. Ficamos por aqui. Lembre-se de curtir o vídeo, compartilhá-lo e se inscrever no canal.